Bom, essa questão você disse que já fez o item A e B, então o resultado do item A foi esse daqui. Eu tenho... peraí. Eu tenho a reta R, que é y igual a 4x menos 8, essa reta verde, e o item B é a parábola. A função dela, a equação dela, aliás, é y igual a menos x ao quadrado mais 2x. Parábola com boca para baixo. Tá? E o item C é um item difícil de entender. Tá? Então, antes de entender, a gente vai falar sobre algumas coisas, algumas nomenclaturas que são usadas que confundem a gente um pouco. A primeira coisa é o que é ordenada. Ordenada para a gente é y. É um ponto y, tá? E a abscissa para a gente é x. Tá? Então, onde você lê ordenada, pense em y, que o eixo y é o eixo das ordenadas, e onde você lê abscissa, você pensa em x, para ficar um pouco mais fácil. Tá? Aí, ele pediu para a gente construir uma função, que é a f de x, e essa função toda função depende de x. Então, essa também vai depender de x. Significa que ela vai ter um valor diferente para cada x. Tá? E o que é essa função? Como que a gente forma essa função? A gente forma pela diferença entre a parábola e a reta. Então, a função, daqui a pouco eu vou ler de novo, eu vou explicar primeiro e depois a gente lê para tentar entender o que está escrito. Tá? Por exemplo, dado esse x, eu quero pegar o ponto correspondente na parábola e o ponto correspondente na reta e fazer a subtração entre os y's deles. Tá? Então, para esse x1, eu quero que o meu f de x1 seja igual a esse tamanho aqui. Dado esse x2, eu vou pegar um ponto na parábola com o mesmo x que um ponto na reta, e eu vou dizer que f de x2 é o tamanho dessa distância aqui. Tá? Então, essa distância aqui, desse y de cima menos esse y de baixo, eu vou chamar de x2. Tá? E aí eu vou fazer isso, por exemplo, aqui. Para x é igual a 0, eu tenho a distância entre a parábola e a reta, vai valer f de 0, porque x vale 0. Tá? E aí, para esse ponto aqui, mesma coisa. Esse tamanho, essa haste tem tamanho f do x, que é esse x aqui. Tá? E assim por diante, conforme eu vou crescendo o x, eu vou fazendo essa diferença. Tá? Aí eu quero fazer essa diferença daqui para esse x aqui, que a gente sabe que é menos 4, pelo enunciado, até esse x aqui, que a gente sabe que é 2. Tá? Então, isso que eu estou desenhando agora, de cima até embaixo, está crescendo. Está vendo que o tamanho dessas hastes está aumentando? E depois vai diminuindo, conforme eu chego em 4. O tamanho dessas hastes, ele representa o f de cada x. Então, eu fui aumentando o x de menos 4 até 2. E aí o f de x foi aumentando. Ele partiu de 0, que valia 0 aqui, pequenininho, está aumentando, aumentando, aumentando. Conforme aumenta o x, o f de x aumenta, aí depois o f de x diminui. E a pergunta é, qual que é o x que tem essa distância maior? Bom, certamente não é x igual a menos 4, que essa distância vale 0. Também não é x igual a 2, que essa distância vale 0. A distância entre o y da parábola e o y da reta vale 0 aqui, porque elas se encontram aqui. Então, o y é 0. Visualmente, é alguma coisa mais ou menos aqui assim, né? Aqui, aqui. Visualmente é isso. Né? Aparentemente, esse daqui é a distância maior. Ou poderia ser aqui também. Tá? Isso é visualmente, né? Tá vendo que parece que esse daqui é o maior. Mas aí a gente não pode... A resposta não pode ser visual, ela tem que ser baseada em alguma conta.
Então a gente vai fazer essa conta para tentar descobrir. E agora a gente vai ler o enunciado e ver se o que está escrito lá corresponde a isso que eu disse que é. Tá? Ó, seja f de x essa função que a gente tem que construir, onde ela vai ser a diferença entre os y's dos pontos de mesmos x's, que é justamente o que eu desenhei, né? Eu peguei a diferença dos y's, que seria esse ponto menos esse ponto y. O y desse ponto menos o y desse ponto. E eu escolhi esses dois pontos porque eles têm o mesmo x. Aqui, ó. A diferença entre os y dos pontos de mesmo x. Então, é a diferença entre os y dos pontos que têm o mesmo x. E tem uma ordem. Eu não peguei de cima para baixo, eu peguei da parábola até a reta, que é o que ele falou que tem uma ordem. A ordem é: um ponto é sobre a parábola e o outro sobre a reta. Essa é a ordem. Porque se você inverter a ordem, vai ficar negativo, né? Ele quer da parábola até a reta. Então vai ficar... se eu pegar dos x variando do menos 4 até o 2, esse f de x vai ser positivo ou zero, nunca vai ser negativo. Tá? Então o que eu quero, na verdade, é o y do x... Aliás, o y da parábola menos o y da reta. Tá? Então, aqui no item C, o f de x, que é a função que eu quero construir, vai ser o y da parábola menos o y da reta. E o y da parábola depende de x, e o y da reta também depende de cada x. Né? Ó, o y da parábola, esse daqui, depende de x, e o da reta também. Então, eu faço esse y da parábola menos esse y da reta, que é o que eu pus aqui, y da parábola menos, e aí toma cuidado com o sinal, e o y da reta. Aí eu aplico a distributiva, distribuo esse sinal aqui para dentro, fica assim. E aí se aplica a distributiva aqui do sinal, e aí você junta os termos iguais, com o mesmo x, né, de mesmo grau de x. Então o f de x é isso daqui. E aí ele pergunta, determine o x... O que ele pergunta, né? Então eu tenho finalmente o f de x. O f de x é uma parábola. Tá vendo que ele é uma parábola também, né? Ou seja, uma parábola menos uma reta, o resultado vai ser uma parábola. Tá? Determine x para que f de x seja o maior possível. Essa é a pergunta, né? Que ele perguntou. Determine x para que f de x seja o maior possível. O que ele quer é o x do vértice, né? Como é uma parábola com a boca para baixo, a gente sabe que esse f vai ser uma parábola. E o que ele está perguntando é: determine o x para que o f de x seja o maior possível. Ele é uma parábola com a boca para baixo e ela tem um vértice ali em cima que tem coordenada x, que é o x do vértice, e coordenada y, que é o y do vértice. E esse ponto é o ponto onde a parábola vale o maior valor possível, que é o que ele está perguntando, o f de x seja o maior possível. O que ele quer, como ele quer o x, ele quer o x correspondente a esse ponto, ou seja, ele quer o x do vértice. E o x do vértice a gente tem a fórmula, x do vértice é menos b sobre 2a. Aí o b vai ser esse daqui, né? Como é da f que a gente está calculando, esse b e esse a, eles dizem respeito a f, né? Então, o b é menos 2, com esse menos dá 2. E o a é menos 1 vezes 2 dá menos 2, dividir isso dá menos 1. Tá legal? Então, essa aqui é a resposta do exercício. Agora eu quero dizer uma coisa que é, para você resolver esse item C, você consegue resolver ele sem colocar o lápis no papel, só olhando para o gráfico. Como assim? Bom, primeira coisa, a grande dificuldade é entender o que ele estava querendo dizer com essas diferenças dos y de mesmos x. Como a gente entendeu, a gente sabe que o que ele quer é a distância entre a parábola e a reta. A diferença dos y, né, da parábola e da reta, é aquela distância. A gente sabe também que a parábola, ela é representada, o y da parábola é representada por uma função de segundo grau. E o y da reta é representada por uma função de primeiro grau. Quando a gente faz a diferença entre uma função de segundo grau e uma função do primeiro grau, o resultado vai ser uma função de segundo grau. Porque não tem como a reta, ou a função do primeiro grau,
remover ou cancelar o termo de grau 2 da parábola. Então, se eu tenho uma função de segundo grau menos uma função de primeiro grau, o resultado é de segundo grau. Na verdade, se eu tenho uma função de grau superior menos uma função de grau inferior, o resultado vai ter grau superior. Tá legal? Então, o resultado a minha f de x, eu tenho certeza que vai ser uma parábola. E, pelo gráfico, eu sei que a minha f de x, ela tem que valer 0 quando x vale 4. Deixa eu apagar aqui. Que é aquilo que eu já falei antes. Quando x vale... menos 4, desculpa. Quando x vale menos 4, que é esse ponto aqui, a diferença aqui é 0. Quando x vale 2, que é esse ponto aqui, a diferença aqui é 0 também. Então, eu sei que é uma parábola que vale 0 aqui e vale 0 aqui, no menos 4 e no mais 2, respectivamente. E onde ela vale mais? Ela vale mais no intermediário entre esses dois, né? Então, a parábola... Nossa, que reta bem torta. A minha parábola, ela é isso daqui. Ela vale 0 aqui e 0 aqui. Então, eu sei que o ponto onde o y vale mais, o ponto de máximo, é esse x intermediário entre o menos 4 e o 2. Eu não preciso fazer essas contas, eu não preciso nem achar o f. Só de olhar para esse gráfico, eu sei que essas diferenças, elas têm esse perfil aqui. Tá? O valor dessas diferenças. A diferença vale 0 para esse x, vale 0 para esse x, então ela vale o máximo possível para esse x. E esse x vale menos 1, que é essa resposta. Aí, como que eu acho esse menos 1? Como ele é um intermediário de menos 4 e 2, basta somar e dividir por 2. Isso daqui vai dar menos 1. Tá legal?